As decisões do painel foram favoráveis ao Brasil e aos outros 2 demandantes. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o ministro Fernando Pimentel, diretor do Departamento Econômico do Itamaraty. Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer. Boa noite a todos os seus telespectadores. Bom, o que a gente pode dizer a respeito desse painel? De uma certa forma, foi benéfico aí para o Brasil, né? Se a gente considerar o que foi discutido lá, né? Temos aí, então, de uma certa forma, para a gente aí um sinal positivo, né? Não, eu acho que é um sinal muito positivo. O painel, a AMC, deu ampla razão ao Brasil nos nossos pleitos, tanto quanto aos subsídios indianos para a produção de açúcar, quanto para os programas indianos para a exportação de açúcar. Para vocês terem uma ideia, a OMC permite que os países subsidiem até mais ou menos 10% da produção de cada commodity. Os cálculos que a gente levou à OMC, e a OMC concordou com a gente, foi determinado que o subsídio indiano chegava a quase 10 vezes isso. Ia de entre 85% a 95% do valor da produção anual deles, variando um pouco de acordo com o ano. E também com relação à exportação de açúcar, também a gente conseguiu provar, fazer ver à AMC, que os programas indianos que condicionavam os subsídios a que as usinas atingissem cotas de exportação, também fossem considerados como subsídios à exportação que são ilegais. Ou seja, a gente teve Brasil, a gente fala Brasil, Austrália, Guatemala, uma ampla e importante vitória, fazendo valer aí os nossos argumentos. Ministro, a medida ela foi proposta em 2019, né? E o que foi feito aí ao longo deste período? O que a gente pode considerar lá de 2019 para cá nesse sentido aí? O Brasil perdeu muito? Bom, o processo é lento, né? O processo na OMC, os processos são demorados, e ainda teve a pandemia. A pandemia, o processo começou em 2019, mas a primeira reunião por videoconferência aconteceu só em dezembro de 2020. Por conta de atraso da pandemia, a OMC ainda teve que se programar para poder fazer as petições por via telemática, garantir o sigilo, etc. Nesses anos, nesse tempo, o painel, a gente também vai olhando para trás a produção indiana dos benefícios, a própria Única estimou mais ou menos o valor dos prejuízos do setor em cerca de quase de $1 bilhão por ano, o que é um valor bastante considerável, né? Porque a Índia, além de ser uma grande produtora, os subsídios deles e os subsídios da exportação impactavam o preço mundial do açúcar. Então, realmente, esse era um impacto não desprezível, digamos assim, né, na nossa indústria, no nosso setor produtivo. Isso agora, o que difere aí a questão da nossa produção brasileira com a produção da Índia? Por exemplo, a gente sabe lá que as medidas ilegais de apoio doméstico à produção de cana-de-açúcar aplicadas pela Índia geram uma superprodução de açúcar naquele país, enquanto que aqui no Brasil a gente tem toda uma indústria muito bem formatada, muito bem gerenciada para a gente mandar produto de qualidade lá fora, né? Essa comparação que eu fiz aqui, até gostaria que o senhor explicasse melhor, gera até um desrespeito do que é feito aqui no Brasil e também de outros países que exportam um produto com muito mais qualidade, né? Assim, a Índia tem as suas razões para fazer os seus programas, que também têm um cunho social. O objetivo deles, eles dizem que é para atingir os pequenos agricultores. A indústria de açúcar na Índia é diferente um pouco do Brasil, onde são vários pequenos produtores. Mas, apesar disso, como a gente fez ver o painel, não dá para fazer esse tipo de política violando as regras da OMC. O importante é que a gente consiga encontrar uma maneira de produzir e garantir a Índia, como foi dito aí também até pelo representante da Única, pode ser um grande parceiro, importante parceiro, mas dentro das regras do sistema multilateral de comércio. Todos o Brasil respeita e todos devem respeitar. Digamos assim, são as regras do jogo
é importante que todo mundo siga, né? Do que mais foi discutido lá no painel que o senhor pode aqui trazer para a gente como diferencial para colocar essa questão do próprio subsídio, né? O que a gente tem de novidade de alguns pontos muito importantes que foram debatidos aí durante esse painel? Então, os dois principais pontos, tem várias áreas, vários aspectos mais técnicos, mas os dois principais pontos foram exatamente esses. A gente conseguiu, durante vários anos, quando eu falei o que foi feito de 19 para cá, coleta de evidências, de provas, documentos, etc., a gente conseguiu discriminar vários diferentes programas de apoio do governo indiano, que às vezes são difíceis de classificar como um subsídio, claro, etc., conseguiu agrupar e fazer ver ao OMC que eram, sim, subsídios, e subsídios muito grandes, né? Quase 10 vezes mais do que eles poderiam fazer. Então, era esse todo o trabalho, digamos assim, desses anos, sempre muita parceria com o setor privado, um tipo de trabalho desse na OMC, de um caso, de um painel, tanto o Brasil como se defendendo, como o Brasil sendo demandante, não dá para a gente se posicionar, se defender sem uma participação e uma parceria muito profunda com o setor privado, também com outros ministérios, com o MAPA, etc., para poder chegar a esse resultado. Ou seja, foi um trabalho assim importante de equipe e agora, bom, tem que ver os próximos passos. E só adiantando, talvez, os próximos passos, o que a gente quer, como também foi selecionado, foi mencionado, é solucionar o problema para o setor privado brasileiro. Não é só a vitória, né? Agora, continuar negociando com os indianos, a implementação, que eles cumpram as regras, ou que a gente consiga alguma outra saída satisfatória para que atenda às necessidades de hoje do setor privado, dos produtores de açúcar brasileiro, que foram os principais prejudicados, digamos assim, pelas medidas indianas. É isso que é mais importante, né, ministro? E agora a gente ficar atento quais serão as próximas ações e que seja rápido, né? Afinal de contas, o nosso mercado aqui é maravilhoso e a gente atende aí uma demanda satisfatória, né? Nós somos 40% das exportações mundiais, não é pouco. Mas esse processo ainda tem um tempinho. A Índia ainda pode apelar dentro do processo da OMC, tem apelação. Ou seja, a gente está entrando também em contato, sempre estivemos, agora a gente vai voltar em contato com o governo indiano para tentar ver qual que é uma solução que seja justamente, como você falou, mais rápida. Às vezes a via litigiosa não é mais rápida, a gente está tentando encontrar uma solução que satisfaça a todos para dar essa satisfação para o produtor brasileiro com a celeridade que todo mundo espera, né? Com certeza, a gente torce por isso. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trazer essa novidade aqui para os nossos assinantes de todo o Brasil. E, claro, se tiver alguma informação mais relevante também, por favor, a gente gostaria muito da participação do senhor aqui conosco mais uma vez, hein? Muito obrigado, boa noite. Quando quiserem, sempre às ordens. Espero que com boas notícias. Sempre com boas notícias. Obrigado, boa noite aí para o senhor. Obrigado.